Enquanto Hitler conquistava a Alemanha, impondo seus ideais e massacrando os judeus, uma linda história de amor acontecia entre um jornaleiro e a filha de um professor. Essa é a premissa de O Jornaleiro da Guerra. Oi, você que está me assistindo, eu me chamo Nadson, sou escritor, criador de conteúdo, sushiman, técnico de enfermagem e bailarino nas horas vagas. O link das minhas obras eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for comprar qualquer produto da Amazon, seja livro, celular, Kindle, qualquer coisa, clica no meu link, assim você vai estar apoiando o meu trabalho, valeu? Aqui temos a filha de um professor renomado, que vem de estrutura familiar muito boa. E de outro lado, temos o filho de um pobre jornaleiro. Ele nunca frequentou a escola e aprendeu a ler pelos jornais. Apesar das diferenças e das classes sociais, os dois se apaixonam e vivem uma linda história de amor. Porém, contudo e todavia, ela é judia e ele é alemão. Tudo isso em plena Segunda Guerra Mundial, com o nazismo à solta. Se prepara, viu? Tudo péssimo. O Jornaleiro da Guerra, do autor Célio Acha Júnior, peço desculpas se eu pronunciei errado, conta a história de Eve e Klaus. O Klaus mora com o seu pai, Frank Hauck, e o irmão mais novo, Peter Hauck. A esposa do Sr. Hauck e a mãe do Klaus e do Peter morreu depois que teve o filho mais novo. Essa família vive em Brosbren. É uma cidade que fica localizada no interior da Alemanha, que faz fronteira com a Polônia. Eu joguei o nome dessa cidade no Google e não vi nada, então creio que essa cidade é fictícia. Tá, o Sr. Hauck trabalhava como jornaleiro, ou seja, ele entregava jornais de bicicleta nas ruas da cidade. E no comecinho do livro, sofre um acidente e é atropelado por um carro. Com isso, ele tem um trauma no joelho e fica impossibilitado de fazer exercícios. Ele acaba sendo obrigado a se aposentar. E com isso, o irmão mais velho passa a entregar jornais para ajudar no sustento da casa. O Klaus é um rapaz muito bondoso, gentil e muito trabalhador. E ele fica dividido entre trabalhar entregando jornais e ficar em casa ajudando a cuidar do irmão mais novo. Certo dia, o Klaus vai trabalhar entregando seus jornais, ele passa na frente de uma casa e ele avista uma família nova que se mudou recentemente. Essa nova família que se mudou é composta por um pai, uma mãe e uma filha. O professor Aaron se mudou recentemente para a cidade com o intuito de trabalhar, porque ele é professor de uma universidade. A sua esposa se chama Sarah e ela é uma dona de casa, tipo, perfeita. Ela cuida da filha, ela é companheira, ela é amorosa. A filha desse casal se chama Evelyn, ou Eve. O sonho dela é ser médica e ajudar crianças órfãos. Pronto, temos aqui a família Goldman. Enfim, o Klaus tá lá, pedalando, entregando seus jornais, andando pela cidade, até que ele passa na frente da casa do professor e vê a filha dele, e fica apaixonado. Ela é muito bonita, ela é muito gentil, ela é muito simpática. E o Klaus não consegue tirar essa menina da cabeça. Todo dia ele passa, entrega um jornal pro professor e aproveita para conversar com a filha do professor. Certo dia o Klaus está pedalando com a sua bicicleta, ele cai e uns valentões tiram sarro dele, mas a Eve chega e enfrenta os valentões, bate de frente, milita, e é bem fofo. Os dois conversam, viram amigos, e a Eve fica sabendo da história dele e fica meio que admirado por ele ser humilde, trabalhador. Gente, um pobre, olha! Filma! Eu nunca vi um de perto. E não demora muito para os dois se apaixonarem. Enquanto isso, o nazismo tá ganhando força, Hitler tá conquistando territórios e tacando o terror. Os pais da moça são contra a amizade e o relacionamento dos dois, mas não por preconceito, mas sim porque os pais da Eve não vêem futuro nesse relacionamento. E também a família da Evelyn é judia. Eles frequentam a sinagoga e são praticantes da fé. E nesse momento, a Alemanha está passando por um momento que não é muito bom para os judeus. O Klaus se apaixona pela Eve e em um momento ele vai e se declara. A Eve também fica apaixonada pelo Klaus, mas de início ela não quer aceitar porque ela tem outros planos, pretende sair da cidade para cursar medicina, mas o coração de ambos, os hormônios falam mais alto e eles começam a namorar escondidos. A Eve começa a deixar bilhetes amarrados no pinheiro que fica na frente da casa dela. Dessa forma, ela se comunica com o Klaus e os dois marcam os encontros. Naquela época não tinha internet, nem WhatsApp. E tudo é perfeito, maravilhoso, o amor é lindo, mas sempre acontece alguma coisa para atrapalhar a felicidade do casal. Começa a acontecer coisas para impedir que esse relacionamento vá adiante. Mas os dois insistem mesmo assim.
Tem um momento aqui em que o irmão mais novo do Klaus ajuda os dois a marcarem um encontro e, cara, é bem fofo. E o que acontece a seguir é o que já sabemos. Hitler dá o decreto, não sei se é assim que fala decreto, a ordem para começar a capturar os judeus. E a família da Eve é obrigada a escapar. O professor Aaron e o Rabino, eles meio que organizam um plano para tentar fugir e tentar tirar o máximo de judeus da cidade. A Eve nem consegue se despedir do Klaus. Ou ela foge agora, ou ela é capturada. E o que ela faz? Ela deixa um bilhete no pinheiro. A família do professor e alguns judeus fogem às pressas. Run. Os soldados nazistas já estão começando a invadir casas, sinagogas, livrarias e o terror. No dia seguinte, o Klaus vai até a casa da Eve e não vê ninguém. E quando ele lê o bilhete, ele entra em desespero. Ele fica sem chão, ele não sabe o que fazer. E não há muito o que fazer, a não ser esperar por notícias dela. Os meses passam, os dois ficam distantes e tipo... A Eve deprimida, o Klaus desesperado. Até o Klaus tem a brilhante ideia de se infiltrar na guerra como jornalista. Para tentar descobrir informações sobre os judeus e assim tentar encontrar a Evelyn. O miserável é um gênio! Eu não posso mais falar o que acontece para não dar spoiler. E vamos para as minhas considerações. É uma leitura rápida, dinâmica e bem prazerosa de se ler. Se você tiver um tempo livre de sua tarde, você consegue ler de uma vez, ele é fininho. Não chega a ter 200 páginas. Todos os personagens são bem construídos, com exceção de uma única cena que não faz muito sentido. O Klaus é aquele cidadão alemão sem muito estudo, então ele acredita que o Hitler vai salvar a Alemanha com seus ideais. Já a Eve é aquela menina que tem um pouco mais de conhecimento, e ela meio que tenta mudar o pensamento do Klaus. Os dois discutem por causa dessas divergências políticas, e meio que a Eve fica sem falar com o Klaus. O problema é que a Eve não fala mais com ele por conta disso. Mas depois que ele se declara, ela muda o pensamento rapidinho. Ela volta a falar com ele como se não fosse nada, cara, as opiniões problemáticas dele. Nossa, cara, eu falei igual um militante aqui agora, né? Opiniões problemáticas. Quando eles eram amigos, ela brigou com ele por conta de opiniões políticas. Mas depois que ele se declarou, ela deixou pra lá e se entregou pra ele muito fácil. Com exceção dessa cena que não faz muito sentido, as outras coisas que foram trabalhadas aqui eu achei bem legais. O pai do Klaus e do Peter não matriculou os filhos na escola porque ele acreditava que ele estava fazendo o melhor, não por egoísmo. Por mais rígidos que os pais da Eve possam ser, eles não são pessoas ruins, entendeu? Eles só querem o melhor para a filha. Tem dois personagens coadjuvantes aqui que aparecem pouco, mas eles meio que têm uma pequena participação. Um deles é o líder dos judeus, o Rabino, ele que tenta organizar o plano para tentar tirar os judeus da cidade. E o Dr. Hans, não é aquele Hans do Frozen. O Dr. Hans aqui é um médico que ele meio que cuida dos personagens que estão doentes. A história é narrada em terceira pessoa e a gente tem um ponto de vista de vários personagens. Chega um determinado momento que os dois se afastam e a gente acompanha a história pelos dois lados, tanto do Klaus tentando investigar, quanto da Eve tentando fugir. E à medida que você vai lendo, você torce para as coisas acabarem bem. Tem um ritmo muito rápido, as coisas acontecem meio que tombando. Mas eu prefiro assim do que aquele tipo de leitura lenta, sabe? Que fica parando e você não dá vontade de ler. Uma coisa muito boa aqui é que os fatos se misturam com a ficção. Então você meio que fica sabendo como Hitler conquistava territórios, como a guerra acontecia e a que fim levou. O Hitler foi lá e foi de arrasta. E quanto ao final, eu gostei bastante das maneiras que as coisas foram acontecendo e cada rumo que cada personagem tomou. Tem uma pequena reviravolta no final, embora seja previsível, é o suficiente para te fazer... Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei, deixar um comentário
Comente aqui a palavra jornaleiro para eu saber que você chegou até aqui. Tchau, tchau.